Bom, boa tarde. Estamos aqui em nome da Secretaria de Saúde de Hortolândia para fazer a prestação de contas do relatório do terceiro quadrimestre de 2003, de setembro a dezembro. Faremos essa apresentação eu, como diretora do planejamento, e depois, em seguida, a diretora do Fundo Municipal de Saúde. Então, esse relatório ele tem como objetivo divulgar, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 141 de 2012, no artigo 36, as ações desenvolvidas no terceiro quadrimestre de 2003 pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal. As informações serão apresentadas de acordo com o modelo padronizado pelo Conselho Nacional de Saúde, constantes na Lei Complementar 141 de 2012, no artigo 36, parágrafo 4, e vai ser apresentado com a seguinte estrutura. Inicialmente, os dados do município, Secretaria de... Então, assim, são dados corriqueiros, mas que contém a razão social, o endereço, o telefone, o nome da nossa secretária, que é a doutora Paula Andreanista, que teve a sua posse dia 1º de janeiro de 2013. E, então, como já foi dito, esse relatório se diz respeito às ações desenvolvidas entre setembro e dezembro de 2013, correspondendo, então, ao terceiro quadrimestre. E, relembrando, as ações foram desenvolvidas de acordo com o constante no Plano Municipal de Saúde, vigente, que é o de 2010 a 2013, e que foi aprovado pelo Conselho Municipal dia 23 de novembro de 2010. Nós optamos para fazer a apresentação dos módulos, mas deixando, por último, o que diz respeito ao montante e fonte de recursos que foram aplicados no terceiro trimestre e que vão ser apresentados, então, pela diretora do fundo. Um dos itens que esse relatório contempla são as auditorias que possam ter sido realizadas ou em fase de execução no terceiro trimestre, e nós não passamos por nenhum desse tipo de procedimento nesse quadrimestre. A seguir também, nesse relatório, consta a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. As informações apresentadas a seguir são referentes aos serviços de saúde, de prestadores de serviços SUS e a produção realizada pelos mesmos. Tá? Então, nós temos aqui, a princípio, nós mostramos qual é a rede de saúde constante em Hortolândia, tanto municipal, que na realidade a predominância é municipal. Nós não temos nenhum serviço com tipo de gestão estadual e nenhum dupla. Então, assim, realmente, o que é prestado aqui, em termos de SUS, tem sido de competência do município. Então, num total de 49 estabelecimentos, que vão desde a regulação, o hospital, as unidades de saúde. Então, todos eles estão elencados aí. Ainda nós temos, a questão da esfera administrativa. Então, ali consta como nós... Então, o que nós temos no município? Nós temos, então, 4 serviços de esfera estadual, que seriam, conta aí, a questão das penitenciárias. Temos 49 serviços municipais, como já tinha mostrado da outros slides, e nós temos 68 serviços privados. Esses dados são tirados da base do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Outra coisa que entra nesse relatório, então, é o quantitativo de atendimento prestado, ou o tipo de atendimento prestado
por especialidade, então teríamos aí a produção, que essa produção é levantada também das bases de informação do Ministério da Saúde. Então, informação ambulatorial, que seria o SA, e o SH, que seria o sistema de informação de base hospitalar. Então, nós temos aí, eu só vou estar falando o montante final, mas em setembro, então, no conjunto de serviços prestados, que estão atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção especializada, atenção hospitalar e vigilância em saúde, então, nós temos aqui por mês o quanto se realizou. Então, indo de 211 mil, né? Quase 212 mil, em outubro, 227.258, novembro, 207.125, e dezembro, 165.985. Esse mês de dezembro já é uma situação que a gente observa, né, uma queda um pouco na produção, até por causa dos feriados natalinos, muita gente viaja e, às vezes, não se utiliza dos serviços de saúde. Né? Então, no quadrimestre, nós tivemos quase 813 mil atendimentos nos nossos serviços de saúde. Um dos tópicos desse relatório está a questão dos indicadores que são avaliados nos quadrimestres. Entende-se que alguns indicadores, que a saúde trabalha muito acompanhando indicadores, entende-se que 7 desses indicadores, dentro dos muitos que acompanha-se o ano todo, que 7 deles são passíveis de serem acompanhados a cada 4 meses. Né? Então, foi-se sugerido esses indicadores para a avaliação. Então, o que nós tivemos desses 7 indicadores? O que nós observamos na nossa produção aqui? Então, a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica, nós temos 55%, tá? Os parâmetros são 70%. Né? Então, assim, estamos a caminho de conseguir esse parâmetro mínimo. A cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal, o parâmetro é 50% da população, e nós estamos em 35%. Número de unidades com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantadas. Tá? Então, assim, o parâmetro é 100%. Nós, assim, temos 72,2% das unidades notificaram nesse período. Tá? Mas 100% das unidades estão capacitadas para fazê-lo. Né? Então, assim, como a notificação depende da pessoa procurar o serviço para ali fazer o seu relato, a gente sabe também que muitas pessoas, às vezes, com vergonha de ir na sua região onde você mora, ele vai em outra. Mas isso não quer dizer que elas não estejam aptas. A 100% delas estão capacitadas para atender essa demanda. Outro indicador seria assim, proporção de óbitos infantis e fetais investigados. Tá? O parâmetro assim, é 100% dos óbitos infantis e fetais investigados. No período de análise, ocorreram 6 óbitos em menores de 1 ano e 5 óbitos fetais. Desses, 100% dos casos foram investigados. Então, estamos dentro dos parâmetros. Proporção de óbitos maternos investigados. No período de análise, não houve registro de óbitos maternos. Então, a gente não teve no quadrimestre nenhuma mulher morrendo, né, alguma mãe morrendo por complicações de parto, de gestação, parto e pós-parto. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados, de 10 a 49 anos. Então, todas as mulheres
todos os óbitos que ocorrem em mulheres nessa faixa etária, elas são para serem investigados. Foram 17 óbitos de mulheres em idade fértil nesse quadrimestre apresentado, e 100% foram investigados e descartados como óbitos relacionados à gravidez, parto ou puerpério. Essa investigação realmente é para você observar se no meio dessas, apesar da declaração constar uma coisa, se esse óbito pode ter alguma implicação com relação a um período gestacional. E, por último, número absoluto de óbitos por dengue. Então, seria... O parâmetro é não ter nenhum. E no período analisado, não foi registrado óbitos por dengue. Então, são esses 7 indicadores que se acompanham a cada 4 meses para ver como é que está. E eles nos dão, são indicadores que nos dão um norte de como é que está o atendimento na nossa rede. Bom, como uma análise final da minha parte, e também já fazendo um encerramento assim meio de tudo, apesar da Cidinha ainda vir falar sobre a questão dos recursos financeiros, o que a gente pode dizer? O relatório quadrimestral serve como uma prestação de contas, à sociedade, como também um instrumento que identifica as oportunidades e dificuldades encontradas na gestão dos serviços de saúde SUS. O município presta assistência em todos os grupos de atenção. Hortolândia tem conseguido atingir os parâmetros esperados em quase todos os indicadores. O montante de recursos financeiros, que a Cidinha vai falar, compõe-se da transferência da União, do Estado, celebração de convênios e instrumentos similares com órgãos federais e estaduais e recursos próprios do Tesouro Municipal. O ordenador da despesa é o secretário municipal da pasta, os recursos controlados e acompanhados pelo Fundo Municipal de Saúde e os pagamentos e a contabilidade realizada pela Secretaria Municipal de Finanças. O Fundo Municipal realiza prestações de contas periódicas ao Conselho Municipal, bem como promove o acesso aos balancetes. A prestação de contas dos recursos provenientes de convênios é feita pela Divisão de Convênios e Departamento de Planejamento. O município vem aumentando a ampliação dos recursos na saúde e cumprindo a Emenda Constitucional 29 de 2000, com aporte financeiro próprio superando aos 15%. Há uma preocupação da gestão municipal com os investimentos em saúde, pois podemos observar a crescente ampliação das despesas com saúde por habitante ano. A utilização dos recursos transferidos fundo a fundo são aplicados nos seus respectivos programas, seguindo regulamentações do Ministério da Saúde, respeitando os respectivos blocos financeiros. Obrigada. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência aqui, apresentar a parte financeira. Vou tentar enxergar na tela, trouxe aqui um auxiliar, hein? Os dados, então, do terceiro quadrimestre. Receitas primeiro. Receita de impostos, IPTU, 4.538.000. Imposto de renda, 4.112.000. ITBI, 3.972.000. ISS, 37.586.000. Dívida ativa dos impostos, 4.403.000. Um subtotal de 54.613.000. Nas transferências da União, a cota parte do FPM, 15.864.000. A cota parte do ITR, 17.779. A desoneração de ICMS, que é o Imposto Candir, 330.000. Um subtotal de 16.212.000. A
eu não sei se eu falei em cima da União, agora as do Estado, né, gente? A cota parte de CMS, 69.510.000, do IPVA, 3.183.000, e do IPI, 556.000. Um subtotal de 73 milhões e um total de 144 milhões de receitas no terceiro quadrimestre. Transferências de recursos do SUS. Da atenção básica, 2.158.000. Da média e alta complexidade, 4.238.000. O teto da vigilância, 257.000. Programa de assistência farmacêutica, 209.000. Gestão SUS, 30.000. Um subtotal de 6.903.000 no terceiro quadrimestre. Transferências do Estado. A gente teve controle da glicemia, 25.000. E o PAB estadual, 149.000. Um subtotal de R$ 174.800. Outras receitas, a gente tem remuneração de depósito bancário, 220.239. E uma parcela da construção da UPA do Remanso, que a gente já recebeu também, 220.000. E um recurso de convênio que é complexos reguladores, era uma última parcela que a gente tinha ainda em haver, de 123.000. Então, a gente tem um total aí de transferência, 7.642.000 no terceiro quadrimestre. Despesas com saúde. Então, nas despesas, a gente dividiu aí, pessoal e encargos, pouco mais de 20.872.000. Operacionalização do hospital, 13.292.000. Outros serviços e material de consumo, 14.151.000. Obras e instalações, 1.137.000. Equipamento e material permanente, 463.000. Temos restos a pagar referente ao ano anterior, 683.000, que foi liquidado no terceiro quadrimestre. Um total de despesa de R$ 50.601.097. E a gente abriu um pouquinho mais a despesa, né, por unidade executora, paga em 2013. Na gestão administrativa, pouco mais de R$ 5.878.000. Departamento de Assistência à Saúde, R$ 24.932.000. Departamento de Vigilância em Saúde, R$ 1.869.000. Hospital Mário Covas, R$ 6.972.000. Essa é a parte de recurso próprio, né? Tudo que foi pago com recurso próprio. A parte de baixo é o que foi pago com recurso de convênio. Atenção básica, convênio, R$ 2.242.000. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 1.441.000. Departamento de Vigilância, R$ 259.000. E Hospital, R$ 6.320.000. No restos a pagar, daí a gente demonstra novamente, aos 683.000, a despesa de R$ 50.601.000. Aqui um pouquinho ainda mais especificado, pessoal e encargos, R$ 20.872.000, operacionalização do hospital, R$ 13.292.000, locação de imóveis, R$ 359.615, consumo de energia, água e telefone, R$ 244.317, manutenção da unidade, R$ 7.500.000, análises laboratoriais e radiológicas, R$ 1.709.000, combustível e lubrificantes, R$ 176.822, medicamentos, R$ 4.161.000, um subtotal aí de R$ 14.151.000. A parte de investimento, obras e instalações nesse quadrimestre, R$ 1.137.000. Equipamentos e material permanente, R$ 463.682. Então, R$ 1.601.000 a parte de capital e investimento.
E o total geral de 50.601.000 a despesa do quadrimestre. Então, aí a composição do financiamento, né? A gente tem praticamente 80% de tudo que é gasto em saúde é recurso próprio, é recurso do Tesouro, né? O município financiando. 20% é o recurso que a gente recebe federal, recurso do SUS, né? Equivale a 20% do financiamento da saúde em Hortolândia. E 0,35% é o que a gente recebe hoje do Estado. Então, recursos próprios, né? O recurso do município aplicado em saúde, com relação à receita municipal, é equivalente a 24,9% de toda a receita foi aplicada em saúde e quase R$600 é o gasto habitante ano. E aí essa especificação também já por quadrimestre, né? O fechamento do quadrimestre é um gráfico que mostra a tela anterior, o gasto com pessoal, né? O primeiro azul mais escuro, na sequência o hospital, a questão de consumo e prestação de serviço, né? Que compõe todos os serviços da saúde, e o menorzinho, que é a parte de capital e investimentos do terceiro quadrimestre.